Olá, povo lindo do canal História com Sabor. Hoje, mais um tema, mais um comentário, mais um minuto segundão. Por que eu divido os assuntos de história em três esferas, em três conteúdos, ou em três segmentos? Simples. No meu estado, nós temos um vestibular seriado, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eu faço essa divisão para ajudar o pessoal do meu estado, mas não posso deixar de olhar também para o Enem. Então, todo o conteúdo que está aqui dentro, para o primeirão, segundão e terceirão, serve, obviamente, para o Enem. Te fortalece. Eu quero que você faça uma prova de humanas arretada. Hoje, mais um tema importante para o segundão e para vocês que vão fazer vestibular. Se inscreve no canal, dá essa força aí para que esse vídeo que eu estou gravando agora chegue para mais gente que precise desse conteúdo, que não tem acesso a conteúdo legal que possa ajudá-los no vestibular. Então, dá essa força para o canal. Estou precisando de tu. Senta o dedo no like aí, além de curtir, dá essa força para o canal, se inscreve para que esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal para mais alunos. Beleza? Vamos embora para o tema de hoje. Vocês vão gostar do tema de hoje. O tema de hoje é um dos meus temas preferidos. Era um dos assuntos que eu mais gostava quando eu era adolescente, faz um pouquinho de tempo, que é a Revolução Francesa e, obviamente, com um puxadinho chamado Napoleão Bonaparte. Prof, quando a Revolução Francesa começa, 1789, por que ela começa? Vejam bem, a Revolução Francesa ela não é uma revolução do povo, entendam. A Revolução Francesa teve uma participação popular intensa. Lógico, sem a população não há revolução. Sem o mais pobre, sem o mais humilde, que é a massa maior de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer civilização, não há revolução, não há transformação. A burguesia era uma classe social que surgiu lá no século XI e que vai galgando espaço, principalmente dentro da Europa, para que a sua visão de mundo fosse implementada, fosse colocada. Ela tinha que aguentar um rei que não produzia nada, só puxava da própria burguesia, uma nobreza que, na maioria das vezes, era uma nobreza parasitária ou palaciana, vivia lá mamando nas tetas do rei. O rei devia ter teta pra caramba, porque era muita gente para mamar. E, claro, a igreja, o clero, que também não deixava de dar mamadinha nas tetas reais. Então, obviamente, existia o primeiro estado do clero, o segundo estado da nobreza, acima um pouquinho, mas dependente dos dois estados. A realeza não é uma classe social, é um grupo social, porque é bem menor. E a burguesia, ou melhor, o terceiro estado, que era composto pela burguesia alta, média e baixa. Dentro da burguesia ainda tinha uma subdivisão em alta burguesia, que estava mais próximo da nobreza, a média burguesia, a baixa burguesia. Prof, quem era a baixa burguesia? Eram os profissionais liberais, principalmente pequenos comerciantes, bem pequenininhos, e profissionais liberais, tipo advogados, tipo professores, certo? Que, logicamente, compunham o terceiro estado, junto com camponeses, com os sans-culottes, que eram os operários, miseráveis, lascados, fudidos, mal pagos, estava todo mundo ali dentro. A burguesia queria que esse terceiro estado tivesse participação decisiva, até porque as decisões eram tomadas pelo primeiro e segundo estado, ou pelo rei, que era apoiado pelo primeiro e segundo estado. Então, o terceiro estado não tinha nada. Fazia tudo,
produzia, se lascava trabalhando e não tinha nada. E quando alguém colocava a voz para fora, o rei mandava para essa cadeiazinha que vocês estão vendo aí, que era chamada da Bastilha. Todo inimigo do rei, seja ele Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, iam para ir para dentro, levar umas pancadinhas para aprender a ser gente. Só que aí a França estava gastando para caramba. Gente, lá tinha um palácio chamado Palácio de Versalhes, que o rei sustentava uma quantidade imensa de gente. Era mais gente do que hoje em dia mama lá nas tetas do governo lá em Brasília. Daí tu pode imaginar, era gente pra caramba, que não produzia, só mamava. E além disso, a França, ela estava com dívida, muita dívida, muita dívida, muita dívida, muita dívida. Então, o que é que vai acontecer? Simples. O Estado precisava de dinheiro. O rei, desesperado, vai para o seu ministro da Economia e diz, preciso de grana. Tinha uma mulher que era o satanás para gastar. Maria Antonieta, que não repetia vestido, que não repetia sapatos. Imagina, tinha que ter mais de 350 pares de sapatos, mais de 350 vestidos. Era um luxo da porra, enquanto o povo passava fome. 80% da população francesa vivia no campo, se lascando. Então, essa galera estava ávida por mudanças. Aí o rei vai para Necker, que era o ministro da Economia. Necker, veja, eu preciso aí que você me ajude a melhorar os cofres reais. Aí Necker diz, só tem um jeito, tem que cobrar dinheiro do primeiro e segundo estado. Diz, tu é doido, porra! Tu é doido, porra! Esses caras me dão sustentação. A nobreza com as armas e a igreja com a fé, dizendo que eu sou, né, divino. Mas aí Necker diz, então te fode, porra. Disse, então eu vou convocar os Estados Gerais. Eu tenho um plano. O rei convoca. Os caras vão lá. A burguesia doida para mudar, porque tinha mais deputados do terceiro estado, que era maior, certo? Em termos de população, e tinha mais deputados do que o clero e a nobreza juntas. Só que cada estado, primeiro, segundo, terceiro, já tinha um voto só. E a burguesia queria voto por cabeça. Confusão da porra lá na Assembleia dos Estados Gerais. O rei diz, não, então, se vocês não querem mudar, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar da nobreza. Os nobres, tu é doido, pô, vamos cobrar da nobreza. Aí a burguesia vai, tá, porra, agora vai. O rei bota para votação. A burguesia, por cabeça, o rei diz, não vamos mudar o jogo, as regras do jogo durante o jogo. Vai ser votação por Estado. Porra, não tem como aprovar, porque a nobreza seria contra e o clero também. E o rei dizia, veja, a gente tem que aumentar. Então eu proponho o aumento de imposto sobre a burguesia. Veja, lascado, fudido, pagando imposto só a porra. Aí os caras queimaram ruim. Aí, confusão da peste, tabefe, né, puxão de cabelo, pega o rei diz, olha, acabou a Assembleia dos Estados Gerais, a burguesia acabou porra nenhuma. Acabou porra nenhuma. Nós vamos ficar aqui. Aí o rei diz, não, porque eu vou fazer os móveis, eu vou trocar, eu vou pintar. Aí disse, então a gente vai para uma salinha ao lado, que era a sala do jogo de pela. E de lá a gente só sai com a Constituição. Ou seja, o rei tomou no caneco. O rei se lascou. Deu um tiro no próprio pé. A coisa se avolumou até que, no dia 14 de julho de 1789, essa prisãozinha aí veio abaixo. O pessoal derrubou, queimou e ainda soltou os presos. Mas veja, a Revolução Francesa tem 3 fases. Na primeira fase, quem comandou foi a alta burguesia, que não queria mudança, não. Certo? Que aquele pessoal que tem uma certa graninha, né, comprava título de nobreza togada e não queria mudança. Resultado, o primeiro governo se transformou numa monarquia parlamentar constitucional. O rei perde o poder, mas fica com a cabeça lá no lugar.
Só que o rei, minha gente, tenta escapar, tenta fugir e ainda se alinhar com os inimigos da França, que queriam destruir a Revolução. A Áustria, a esposa dele era austríaca, a Prússia, a Rússia, que queria botar para lascar na França, a própria Inglaterra, mas a Inglaterra veio de longe, porque a Inglaterra já era uma monarquia constitucional, certo? E aí o bicho pegou. Os franceses de arma na mão, cantando a Marselhesa, a Los enfants de la patrie, botaram para fuder em todo mundo. E ganhou. A primeira coligação foi derrotada. Porra, a vibração retada. Só que o rei tentou escapar. Vê a merda. Aí o pessoal pegou o rei e disse: você é o rei? Não, não sou primo dele. Venha-se embora para cá. Maria Antonieta, não. Só não. Pegou os dois, levaram. E aí uma discussão da porra entre girondinos e jacobinos. Os girondinos, sob o comando de Robespierre, Danton, Saint-Just, Marat, botou para lascar e derrubou não apenas o governo girondino, como também botou ali, ó, vocês estão vendo aí nessa imagem, isso se chama guilhotina. E o rei e a sua excelentíssima esposa perderam a cabeça. E começa o governo jacobino. Foi arretado, mudança da porra, vê. A galera mais pro lado dos pobres. Mas tinha uma porra de um doido chamado Robespierre. Eu, na realidade, tenho uma admiração da porra por Robespierre, porque o bicho era incorruptível. Mas era doido, porra. O cabo mandou matar gente a granel. Alguns falam de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Em pouco mais de 2 anos de governo. É gente demais. Morria gente todo dia, toda hora. E aí começou a se isolar. Matou os próprios amigos. Danton era raparigueiro, cachaceiro, vivia nos cabaré, todos os cabaré da França, arretado. E o povo adorava. O povo gosta de uma safadeza, né? Sempre gostou. E aí, veja, Danton disse: Robespierre, porra, tu é doido, cacete, tu tá matando todo mundo, porra. Daqui a pouco só as baratas vão sobrar aqui. E os ratatouille, a ratazana para fazer as comidinhas, ratatouille. Não dá, porra. E aí? Merda do cacete. Robespierre, não, mato você. Aí não mata. Danton foi guilhotinado. Aí ele ficou fraco, o próprio Robespierre. Resultado: queda. Os da alta burguesia, os girondinos, voltam. Passam quase 5 anos no poder, mas não muda porque o povo, a massa, olhava para Robespierre. Mesmo Robespierre foi guilhotinado, viu? Robespierre Saint-Just, que queria matar todo mundo, também vai ser guilhotinado. E aí? E aí, meus amores, simples, pense assim. Robespierre, Saint-Just. Professor Mará foi morto por uma prostituta, tá? Amando dos girondinos. Danton foi morto por conta de Robespierre, ou seja, sobrou ninguém, porra. Os girondinos assumem o poder, mas não tem apoio popular. Aí ele temia a radicalização por outros sans-culottes e também temia a volta da monarquia. Eles não queriam ficar no bem bom governo onde a burguesia comandasse. Não importa para a burguesia quem esteja no poder. Podia ser o rei, o clero, a besta-fera, tá certo? Robespierre, depende. Se Robespierre fosse quietinho, não botasse para arrombar todo mundo, aí seria bom. A burguesia não importa, para a burguesia não importa quem governe, e sim para quem governe. Resultado, os girondinos chamam um caba. Esse caba já se destacava. Tem uma batalha em Toulouse, na cidade de Toulouse, que o bicho vai derrota os ingleses virados na... O caba era muito fera. Porra, o cara era muito foda. Napoleão. Como é seu nome? Napoleão Bonaparte. Napoleão botou para lascar. E aí o girondino disse: rapaz, esse caba é um mito. O povo vai obedecer. O povo vai olhar para ele e vai dizer: esse cabo é bom. E aí chama Napoleão e diz: Napoleão, vamos fazer um acordo? Napoleão disse: que porra de acordo é esse? Tu vai dar um golpe.
Com a ajuda da gente. Aí Napoleão disse, porra, esses cabas são doidos. Não, deixa a gente explicar. Tu dá um golpe, assume o governo, só que tu faz o que a gente quer. Mas o poder é teu. Napoleão disse, oxi, gostei. Aí dá um golpe, 18 de Brumário, assume o poder e transforma a França. O professor, ele transforma? Transforma. Ele assume em 1799 e vai até 1815, contando com aquele afastamento, quando ele perde em 1812, depois ele sai do poder e volta para um governo de 100 dias. Tá certo? Napoleão Bonaparte assume o governo francês. Em 1799, como cônsul, faz a França se organizar, certo? Ele tinha o apoio de todo mundo, porra. Ele tinha apoio do rico, do pobre, do lascado, do fudido, do mal pago, da rapariga, de todo mundo. E aí ele diz, vão para casa, volta para a gente reconstruir a França. O bicho faz banco. Faz um código de lei. Não era um cabo a favor das mulheres, não, vice. E olha que as mulheres lutaram, tendo um batalhão só feminino para derrubar os safados dos nobres e do rei. E não receberam nada, nem no governo francês. Olympe de Gouges mostra bem isso. Tá certo? Depois, o movimento sufragista começa na Inglaterra, mas vai tomar corpo na França. E o safado, em 1804, diz que a mulher é submissa ao homem. Vê, Código Napoleônico, 1804. Segundo ele, o maior legado dele para a história. O bicho botava para fuder todo mundo. Ou obedecia ou ia pro pau. A briga, tá? Para não pensar besteira. E aí, Napoleão Bonaparte derrotou a Prússia, derrotou a Áustria, botou para lascar em Portugal, na Espanha, em todo mundo. Mas a Inglaterra ficava longe. Por quê? Porque a Inglaterra não podia ser atacada, porque, obviamente, ele tinha equipe navio, a Inglaterra já era boa, que só a peste do navio. E ele tentou invadir, se lascou lá na Batalha de Trafalgar, junto com os barcos espanhóis. E aí ele vai fazer uma bexiga de um bloqueio, certo? Lasca a Rússia e Portugal, porque eram os dois países que mais dependiam dos produtos da Inglaterra. A Rússia, porque era um gigante que não acordava nunca, parece o Brasil, né? Um gigante de terra pra cacete, um império nas mãos de uma peste, de uma família Romanov, que botava para lascar em todo mundo. O czarismo. Certo? Quase a mesma coisa na França. A maioria da população morrera de fome. E aí, Napoleão Bonaparte, em 1803, faz um plebiscito. Vê que massa. Vê que bicho esperto. Ele diz, povo francês, tem um pedido para fazer. Eu quero ser rei. Mas veja, eu quero que vocês me apoiem. Caba safado da porra. E aí o povo francês, Napoleão, a gente te adora, Napoleão. E aí, resultado, Napoleão Bonaparte vai e assume o poder total, né? Não assume só o governo, assume tudo, pô. Inclusive chama a igreja de volta, toma a coroa, tá certo? Vai se autocoroar. Vai coroar Josefine. Eu fiz. Tem um vídeo aí sobre Napoleão, só sobre Napoleão. Fofoca. Mas deixa para lá esse negócio. Isso é outra distância. Napoleão Bonaparte fez o que devia fazer. Se torna imperador, transforma a França num país, do ponto de vista da geopolítica, muito forte. Mas aí invade Portugal, certo? Porque os portugueses, sem poder aderir ao bloqueio, porque dependia da Inglaterra, fugiram para aqui para o Brasil, tá certo? Isso é outra parada. E aí Napoleão, em determinado momento, vai invadir também a Rússia. E é aí que Napoleão Bonaparte se lasca. Dizem as más línguas, já era o sentido de Josefine, tá? Resultado, minha gente. Napoleão perde em 1812, entra com 500 mil soldados, volta com 90 mil, se lascou, né? E aí não acerta mais o rumo de casa, sai do governo, né? Luís XVIII assume, só que Luís XVIII não era lá essas coisas todas, tá certo? Ele volta, o Luís XVIII dá uma fugida, depois ele voltaria para assumir de novo,
para não morrer, né? E aí Napoleão Bonaparte passa mais 100 dias até a batalha final de Waterloo, onde ele é massacrado, é preso e mandado para a ilha de Santa Helena. A primeira prisão vai ser em Elba, quando ele foge e volta para a França, e dessa vez em Santa Helena, onde ele fica lá até a sua morte em 1821. Tá certo? Napoleão Bonaparte é uma das figuras mais controversas da história, mas uma das figuras mais queridas pelos franceses. Ok? Cheiro grande. Grande foi o vídeo, mas tem nada não. Vale a pena, tá? Vejam direitinho. E senta o dedo aí no like, minha gente, e se inscreve no canal.